Olá, querido irmão e querida irmã, estou aqui para mais uma mensagem do Alimento Diário, com um alimento novo, Embaixador de Cristo, e o tema dessa semana, semana 1, Embaixador de Cristo e Cooperador com Deus. Então, vou passar aqui um breve resumo do que iremos tratar nessa mensagem dessa semana. Então, na segunda, com o título Escolhidos para Representar a Deus, nós vamos falar um pouquinho sobre o ministro da Nova Aliança e sua importância. Depois, que para cumprir esse ministério o Senhor nos envia como embaixadores e pelo seu nome, nos envia pelo nome de Cristo. E na terça, a glória de ser enviado. Vamos falar um pouco sobre o que o Senhor nos envia para pregar o Evangelho, representando o sentimento de ser enviado e que ele é solene e glorioso, e a responsabilidade de um embaixador e quem ele é, e que nós precisamos ser confiantes como embaixadores de Cristo, que corresponde àquele que nos enviou. Na quarta, com o título Embaixadores Reconciliados com Deus, vamos falar sobre a reconciliação. Então, como um bom embaixador, precisamos da experiência da reconciliação, e que éramos inimigos de Deus e agora somos amigos de Deus. Isso como experiência do primeiro estágio da salvação de Deus. Agora, como embaixadores, precisamos do segundo estágio da reconciliação, que é fazer, gostar e pensar como Deus, Na quinta, vamos abordar que o embaixador é um mensageiro fiel, como título. Então, o desenvolvimento dessa mensagem também é que os embaixadores são fiéis a quem o enviou, ou seja, Deus, Cristo, E que concede um ministério de reconciliação àqueles que experimentaram o que é ser reconciliado, E que Deus envia os seus embaixadores para dizer e rogar para terem paz com Ele. E que a intimidade dos embaixadores com o Senhor que transmitem a sua palavra com fidelidade. Amém? Passando pela sexta-feira, vamos falar sobre a representantes da pátria celestial. Ou seja, que a nossa pátria ela é celestial, somos embaixadores de um reino celestial. Somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Defendemos e lutamos pelo interesse dessa pátria celestial. E sempre estamos em contato com a nossa autoridade, o nosso governante, que é nosso Deus. E isso traz uma conexão com o reino celestial, através da oração e da palavra. Já no sábado, as responsabilidades dos embaixadores. Então, destrinchar um pouquinho sobre as responsabilidades. É cuidar e proteger os conterrâneos, ou seja, os irmãos da igreja, ter sabedoria e sensatez no falar, e a missão de reconciliar as pessoas com Deus. E que, como embaixadores, aspiramos uma pátria superior. E, finalmente, domingo, abordaremos o tema de sermos cooperadores de Deus. Outra função no reino dos céus, que é ser cooperador. Que Deus nos escolheu para fazer sua obra e fazer juntamente com os santos. Cooperar, A coordenação de caminhar junto com os santos e a comunhão com Deus constante e intensa. Somos membros ativos, embaixadores e cooperadores que fazem tudo com Deus, que conhecem o coração e a vontade de Deus. Então esse é o breve resumo e agora vamos passar pelo conteúdo. Então vamos ler agora os 2 versículos-chave dessa semana. 2 Coríntios 5:20 diz: De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. E 2 Coríntios 6:1 que diz: E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Então aqui os escolhidos para representar, ser embaixadores de Deus e serem cooperadores de Deus, são os ministros da Nova Aliança. Então o ministério da Nova Aliança, ele vai em encontro às necessidades humanas. Então ele visa transmitir para dentro do interior do homem a vida e o Espírito de Deus. Então está mais ligado a um relacionamento
do ministro do seu interior, do seu viver interior. Não necessariamente é uma obra exterior. Então ela se manifesta a partir de sua realidade espiritual interior do seu ministro. Então, nós como ministros da Nova Aliança, devemos enxergar o nosso valor aos olhos de Deus. Quando compreendemos a realidade e a preciosidade de Deus reservou para nós, seremos mais fortes para vencer o inimigo e mais cheios de Espírito. Lembrando que sem ministro não tem ministério da Nova Aliança. Segundo Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aqui é Jesus falando para nós, né? Nas últimas palavras do Evangelho de Mateus, Jesus nos envia para cumprir seu ministério, para cumprir sua obra. E ele nos envia como? 2 Coríntios 5:20, igual nós lemos no começo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo. Então, o Senhor nos envia para fazer seu ministério como embaixadores e nos envia em seu nome, em o nome de Cristo. Então, quando o Senhor nos envia como embaixadores, isso já prefigura que, existe um governo. Se você está enviando um embaixador para te representar, nós vamos ser representando um governo. Então, existe um governo. E qual que é esse governo? É o governo do reino celestial, contrário ao reino das trevas, contrário ao reino deste mundo. 1 Timóteo 6,15 fala aqui: o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores é o nosso Senhor, que governa esse reino celestial. Outra prefiguração é que existe uma autoridade. Se existe um governo, existe uma autoridade. E essa autoridade é Deus, contrária à autoridade deste mundo, do príncipe deste mundo, que é o nosso inimigo, Satanás. Então, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, diz Mateus 28:18, a Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, nós como embaixadores, nós fazemos parte de um governo, o governo do reino celestial, e de uma autoridade que é de Deus. E como embaixadores, Deus nos envia para representá-lo. E para isso ele precisa de homens qualificados. Mas essa qualificação não é por capacidade humana ou mérito humano. Ela é pelo nome de Cristo. Amém? Então, o enviar para a glória, enviar para o Evangelho, para a glória do Evangelho, não é um serviço trivial. Ele envia para representá-lo pelo seu nome. Ele diz: você irá me representar. Olha que forte. Imagine Jesus agora falando para você: irmão, irmã, você irá me representar como meu embaixador em meu nome. Aleluia! Então é dessa maneira, com esse peso, que o Senhor nos envia para fazer sua obra, pregar o seu evangelho, cumprir o seu propósito. Então, ser enviado pelo Senhor, ser o seu embaixador, é uma coisa tremenda, irmãos. Em João 20:21 diz: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E em João 13:20: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então aqui mostra um pouco do sentimento de ser enviado.
Então, quando nós somos enviados por Cristo, nós também somos enviados por Deus Pai. E quando nós somos recebidos, nós somos recebidos pelo próprio Cristo e recebidos pelo próprio Pai. Então, quem nos recebe, recebe o próprio Cristo. E quem recebe o Cristo, recebe Deus Pai. Olha que peso e que importância há no nosso enviar e nos receberem. E quando nós falamos, as pessoas ouvem o Filho e o Pai. Segundo Lucas 10, 16a. Então isso está relacionado ao próprio Deus. Tá vendo? Cristo e Deus. Então, nisso, no nosso enviar como embaixador, nós temos a autoridade e o poder de Cristo e Deus. Isso é algo solene e glorioso. Essa é uma grande responsabilidade de ser um embaixador. E 2 Coríntios 13, 4 diz, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Então, ser embaixador nós não devemos considerar sermos pequenos e fracos, porque nós temos essa autoridade e poder de Deus. Assim como Cristo foi crucificado em fraqueza, nós fomos crucificados em fraqueza com Ele e recebemos com Ele toda essa autoridade e poder. Ser embaixador não é por nossa condição humana, mas Jesus nos deu todas as condições pelo seu nome e pelo seu Espírito eterno de sermos seus embaixadores. Também não é por força em si mesmo, mas Cristo é a nossa força. Quem nos enviou a nossa força. Então, não importa quem nós somos, importa quem representamos, irmãos. Nós representamos Cristo e Deus. Nós somos embaixadores de Cristo e de Deus. Então sejamos confiantes, embaixadores de Cristo, que correspondem à grandiosidade daquele que nos enviou. Amém? Então, para representá-lo, Deus e Cristo, como bons embaixadores, nós devemos fazer o que Ele ordena, ou seja, a sua vontade, conhecer o que lhe agrada, sua emoção, e saber como ele pensa, sua mente. Então, para tudo isso, precisamos passar pela experiência da reconciliação. Então, o embaixador, ele é reconciliado com Deus. Em Romanos 5, de 8 a 10, diz: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se, quando nós inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então aqui ficou bem claro que nós éramos inimigos de Deus. Agora, pela reconciliação, fomos feitos amigos de Deus. Fomos reconciliados com Ele por meio de Cristo. Então agora, como amigo de Deus, nós não fazemos algo contra Deus. Somos amigos dele. Não diremos ou faremos algo que lhe desagrada. E buscaremos o quê? Ter paz com Deus, paz com nossos amigos, Então essa é a primeira experiência, o primeiro estágio de quando cremos, da nossa reconciliação. Mas precisamos avançar para o segundo estágio da reconciliação. Porque, embora sejamos amigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, ainda somos muito diferentes de Deus. Não pensamos igual a Deus, não gostamos igual a Deus e não agimos igual a Deus. Então, como nós já limos, em 2 Coríntios 5:20, no final ele diz:
pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui agora, como embaixadores, precisamos desse segundo estágio da reconciliação. O primeiro está ligado ao que nós fazemos. Agora, o segundo estágio da reconciliação está ligado ao que nós somos. Deus e nós precisamos ser um. Nós precisamos pensar como Ele pensa, querer o que Ele quer e apreciar o que Ele aprecia. Então, como bons embaixadores, nós devemos não só conhecer a vontade da sua autoridade, mas pensar e desejar o mesmo. Então, não falar o que quer, mas o que lhe foi ordenado. Não fazer nada de si mesmo, apresentar o que lhe foi confiado. Então imagine o embaixador representando sua autoridade, mas querendo fazer sua própria vontade. Não faz sentido, né? E falando o que quer, sem o que lhe for ordenado. Isso vai contrário à sua autoridade, vai contrário à sua representatividade. Então, o embaixador por si só, ele nada faz, mas sim o que lhe foi confiado. Então, o embaixador, ele não salva ninguém. O embaixador de Cristo, ele apenas apresenta a salvação de Cristo, a que lhe foi ordenada. Então, ele não é a origem da salvação. Ele sim representa a salvação, representa o Salvador. Ele representa Cristo, ele representa Deus Pai Todo-Poderoso. Então, ele não declara ou define algo. Ele apenas é o que o Senhor determinou. Ele apresenta o que Cristo já fez. Ele se torna aí um mensageiro fiel. Então, como embaixadores fiéis a quem Deus nos confiou, nos escolheu para fazer a sua vontade, nós transmitimos fielmente a palavra a nós constituída. Então, 2 Coríntios 3, de 2 a 3 diz isso, né? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, nem em tábuas de carne, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Então, essa palavra constituída é essa carta de Cristo em nosso coração. Essa carta que o Espírito escreveu no nosso interior, que é manifesta em nós como embaixadores, em nossas expressões e em nossas ações. Ela leva toda essa mensagem no nosso interior constituído a todos ao nosso redor. Ela leva essa mensagem como um mensageiro fiel, constituído no nosso interior. Então aqui em 2 Coríntios 5, 18 a 20, ele nos fala, né? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então aqui Deus concedeu o ministério da reconciliação àqueles que já experimentaram e sabem como é bom se reconciliar. E no versículo 19 ele continua, saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então aqui no 19 e 20 ele fala que nós recebemos a palavra de reconciliação
para levar a todos. E rogam que os homens se reconciliem. Então aqui vejam que o próprio Deus está exortando e rogando para se reconciliar com o homem, né? Aqui o exortar tem a tradução de paracaléu, né? Que é trazer uma pessoa para o seu lado, a tradução, né? Então o rogo geralmente vem do elo mais fraco, né? Numa batalha ou numa luta, quem que exorta ou pede algo? É quem é mais fraco. Quem é forte vai lá e domina. Mas aqui, veja que Deus como é grandioso. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o elo forte. Mas é Ele que é todo misericordioso e que está exortando para que nós se reconciliemos com Ele. Aqui, Deus deseja que nós tenhamos paz com Ele, né? Então, Deus envia embaixadores para dizer por Deus que quer ter paz conosco, né? Que Deus não quer brigar conosco, que Deus quer ser nosso amigo, que Ele roga e implora para se reconciliar com Ele. Então a intimidade de nós como embaixadores com o Senhor é que nos tornam ser fiéis a Deus, fiéis à palavra, fiéis ao que nos constituiu. Então, para não nos tornar mal mensageiros e transmitir sua palavra com fidelidade e enviar cura à humanidade, nós precisamos ser íntimos com o Senhor, né? Ter uma constante intimidade com Deus, um viver de intimidade com o Senhor e Cristo. E como nós podemos fazer isso? Pelo viver simples de oração, de busca, leitura da Bíblia, leitura espiritual e comunhão íntima com Deus. Amém? E assim nós seremos embaixadores fiéis de Cristo. Amém. Amém, amados irmãos, amadas irmãs. Então, vamos dar continuidade à palavra de Deus. Eu já queria começar dando uma ótima notícia a vocês. Dizer que vocês são representantes da pátria celestial. Isso mesmo, representantes da pátria celestial. E queria começar com uma porção muito rica, uma pepita muito importante para nós, que está em Filipenses 3:20, que fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amados, a nossa pátria não é desta terra. A nossa pátria não é humana. A nossa pátria é celestial. E nós, se nós pegarmos um exemplo de um embaixador brasileiro que more na Argentina, mesmo ele estando ali trabalhando, mesmo ele estando ali morando, ele está lutando ali pela sua pátria, né? Ele está lutando ali pelo seu país. E nós trazendo hoje para a nossa realidade, nós como embaixadores de Cristo, pelo que nós estamos lutando? Nós ainda estamos lutando por algo desta terra? Nós ainda estamos lutando pelos nossos objetivos? Estamos lutando pelos nossos interesses? Ou estamos lutando pela pátria celestial, pelo reino dos céus? Nós temos que ser fiéis à nossa pátria celestial. O embaixador, ele sempre está em contato com seu governante. Sempre o consulta. E nós também temos um governante. O nosso governante é aquele que nos envia. Mas precisamos, como embaixadores de Cristo, nós precisamos estar constantemente conectados com Deus. E como fazer isso? E como alcançar isso? Através de quê? Nós temos 3 pontos muito importantes. O primeiro é através
da oração, que nos conecta a Deus e com Deus. O segundo ponto é a palavra. A palavra, ela é o nosso manual. E o terceiro e último, o Espírito, que nos conecta ao reino celestial. Precisamos orar. Precisamos buscar estar no Espírito. Precisamos do nosso manual, que é a palavra de Deus. A palavra que vai nos dar direção. A palavra que vai nos mostrar o que nós, de fato, devemos fazer, devemos falar. Colossenses 3:16 nos fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Nós estamos passando por momentos muito difíceis. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas, mesmo nesse momento difícil, nós temos a palavra de Deus. Ela que nos dá direção. Ela que nos ajuda a sobressair nessa era a qual nós vivemos. Então, o embaixador, quando ele está em outro país, ali ele tem algumas funções. Dentre elas, cuidar dos seus conterrâneos. Se tiver algum problema, é ele que vai tomar a frente, é ele que vai lutar pelos direitos. O Senhor Jesus, um dia nós seremos arrebatados. Precisamos crer nisso. Mas se até agora isso não aconteceu, se até agora isso não ocorreu, nós também, como embaixadores de Cristo, nós temos algumas funções. E dentre elas, cuidar dos irmãos. Precisamos cuidar dos nossos amados irmãos. Eu queria abrir em Efésios 4:29, que fala-nos: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Nós temos que ter sabedoria no falar. Aquilo que nós transmitirmos para as pessoas, aqueles que ouvem, seja graça. Efésios, no versículo 17, Efésios 5:17 fala: por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. O embaixador de Cristo, ele conhece a vontade do seu Senhor, ele cuida dos irmãos e ele tem sabedoria para levar graça aos que ouvem. 1 Pedro, vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Nos fala: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, não é qualquer raça, é a raça eleita. Não é qualquer sacerdócio, é o sacerdócio real. Não é qualquer nação, é uma nação santa e não é qualquer povo.
É um povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós sabemos a quem pertencemos. Nós sabemos quem somos. Então, mesmo que nós estejamos vivendo como peregrinos nesta terra, como estrangeiros, nós sabemos a quem pertencemos. Então, essa pátria a qual nós devemos anelar, ela é uma pátria superior. Querido irmão, querida irmã, queridos jovens, vocês são representantes do reino dos céus. Então, o embaixador de Cristo, ele também se preocupa com as pessoas. Quando ele prega o evangelho, quando o Senhor Jesus o envia para pregar o evangelho, ali ele não está indo por acaso, de qualquer forma. Ele está indo ali sabendo que ele precisa se preocupar com as pessoas, que ele precisa que as pessoas sejam resgatadas, que as pessoas sejam introduzidas no reino dos céus. E quem pode fazer com que essas pessoas possam ser resgatadas? Vamos abrir em Romanos. Quem tem poder para isso? Vamos abrir em Romanos 1,16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, quem vai resgatar as pessoas é o evangelho. Por quê? Porque ele é poderoso. O evangelho de Deus, ele é poderoso para resgatar as pessoas. 2 Coríntios 6:1 diz assim. 2 Coríntios 6:1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Paulo, quando estava ali pregando o evangelho, ele tinha uma preocupação. A preocupação dele era que aquilo que ele havia passado, aquele evangelho o qual ele havia pregado, dependendo da atitude dos irmãos, poderia se tornar em vão. E hoje, trazendo para a nossa realidade, como nós vamos identificar se o que nós recebemos, o evangelho que nós recebemos lá atrás, não se tornou em vão? Se houve ou não mudança na nossa vida. Se houve mudança na nossa vida, esse evangelho não foi em vão. A palavra que foi pregada a nós, ela não foi em vão. Então, 1 Coríntios 3:9 nos fala. 1 Coríntios 3:9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Aleluia! Somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios ainda, 15:10, fala. 1 Coríntios 15:10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo aqui reconhecia que não era por ele mesmo. Ele reconhecia que não era pelo seu esforço, pela sua força, mas pela graça a qual foi concedida a ele. Quando nós vamos ali para João 13, nós sabemos que ali aconteceu algo. Ali foi o episódio o qual o Senhor Jesus
foi traído. Foi traído por Judas. Então, quando ele sai para firmar o acordo de traição contra o Senhor Jesus, eram 12, ali ficaram 11. E aqueles 11 eram os embaixadores de Cristo. Aqueles que faziam a vontade do Senhor. Então, naquele momento, o Senhor, ele pôde abrir para os 11 a sua intimidade. Ele pôde abrir o seu coração. Então, hoje, isso chegou até nós. Hoje o Senhor está abrindo o seu coração a nós. Hoje Ele está nos dizendo que nós somos embaixadores de Cristo. Então, essa semana, 2 palavras são muito importantes. Muito importantes. A primeira é justamente embaixador de Deus e cooperador de Deus. O embaixador, pois, ele se preocupa com o reino de Deus, que nos mostra, Deus vem nos mostrar que nós devemos anelar, como embaixador de Cristo, anelar uma pátria celestial, uma pátria que é superior, que nós devemos ter comunhão com Deus através da oração, através do Espírito e através da palavra de Deus. E o cooperador? E o cooperador de Deus? O cooperador de Deus, ele prega o evangelho às pessoas. Para quê? Para resgatá-las. Para serem introduzidas no reino dos céus. Ele resgata essas pessoas das ciladas do diabo. Esse evangelho, nós vimos que ele é poderoso. Esse evangelho é poderoso para salvar as pessoas, para resgatar as pessoas. Então, aquele que é cooperador com o Senhor, cooperador de Deus, ele se preocupa também em quê? Cuidar dos irmãos. Ele é obediente. Aquilo que o Senhor fala, ele obedece. E a graça que ele recebeu e as pessoas receberam também, não se tornará vã. Lembrando, amados irmãos, amadas irmãs, amados jovens, vocês são embaixadores de Cristo nesta terra. São cooperadores de Deus nesta terra. E o que cabe a nós? O que cabe a nós daqui em diante? Nós devemos buscar a conexão com Deus a cada dia. Nós vimos através da oração, através do Espírito, através da palavra. Toda a resposta a qual nós precisamos está na palavra. A palavra é o nosso manual, é aquilo que vai nos dar direção. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Jesus é o Senhor. Aleluia!